Dando prosseguimento, vou passar a palavra para a Andréa Domânico, psicóloga, psicanalista, doutora em Ciências Sociais, uma pessoa que teve uma importância muito grande com sua tese de doutorado, Craqueiros e Cracados, Bem-vindo ao Mundo dos Noias, quando, assim, na chegada, né, do crack, toda a assistência foi tomada por uma nova configuração. A gente vinha tratando, né, com redução de danos mais voltada a álcool, tabaco e, enfim, né, cocaína injetável, e com a chegada do crack, isso provocou uma certa desestabilização no campo de atenção, e esse trabalho de Andréa foi um trabalho muito precioso, propondo diretrizes para uma atenção mais específica. Eu passo a palavra agora para ela. Bom dia. Eu gostaria de explicar que a gente estava no transporte do evento, por isso que a gente acabou se atrasando. Desculpe aos presentes. Primeiro, antes de começar, eu queria agradecer ao convite, em especial ao Fernandes, o presidente aí do Congresso, que, para mim, participar dessa mesa é uma honra, né? Eu estou do lado de Tarciso, um dos mentores da redução de danos, e do principal idealizador, que é Fábio Mesquita. Eu normalmente venho tão tranquila para essas mesas, e hoje estou até um pouco nervosa, então vocês desculpem se... né, eu também fico nervosa. Eu, de fato, sou doutora, pós-doutora, mestre, mas o que me legitima estar aqui falando é porque eu faço parte das minorias. Eu sou lésbica, eu sou usuária de drogas, sou corintiana, sou paulista e sou psicóloga. Não sei qual dessas me estigmatiza mais, mas, na realidade, eu faço parte de todas essas categorias estigmatizantes. Boa parte do que eu sei e do que eu vou falar hoje é porque eu sou uma usuária de droga na ativa, eu frequento locais de uso de drogas, e como eu pude me destacar, eu consegui estudar, eu consegui me reorganizar em relação ao uso de drogas, eu estou aqui para falar dos meus iguais, para defender meus irmãos, né? Em especial, hoje em dia, os mais excluídos, ou seja, os usuários de crack. Para mim também é um dia especial estar falando aqui, já que hoje é o Dia Internacional dos Usuários de Drogas, né? E também tenho ouvido agora, nessas reuniões que a gente tem feito, Fábio, as pessoas têm dito, e os dinossauros da redução de danos. Eu não sou uma dinossauro. Primeiro, porque os dinossauros são feios pra caramba, certo? Segundo, porque os dinossauros foram extintos. E foram extintos porque eles não serviam mais para nada. Diferente disso, nós da redução de danos somos sobreviventes. Somos tão sobreviventes como aqueles usuários aos quais a gente luta por políticas mais inclusivas. Os usuários que acessamos na rua, hoje em dia, também são sobreviventes. Sobreviventes da miséria, da exclusão e da violência, não causada pelo uso de drogas, mas sim pela ilicitude do uso de drogas, né? Minha fala vai numa crítica à redução de danos em duas fases especiais. Apesar da gente ter... o primeiro programa ser de 89, ou seja, a gente ter quase 25 anos, né, de redução de danos, eu vou fazer uma crítica dizendo dos 10 primeiros anos e dos 10 segundos anos, né? Porque, hoje em dia, essas críticas que eu tenho feito é no sentido de melhorar esses projetos, né? Ao longo dos 10 anos, dos primeiros 10 anos que a gente considera, nós tivemos incentivos financeiros, tivemos incentivos políticos. E quando esses incentivos financeiros foram cortados, muito por conta do processo de descentralização do Sistema Único de Saúde, do processo de descentralização das ações da saúde pública em geral, boa parte desses projetos foram se acabando. Nós, sobreviventes, fomos para a gestão, fomos para a universidade e fomos segurando, a duras penas, poucos projetos que ainda são tão sobreviventes como nós, aí executando políticas de inclusão dos usuários de drogas. Bom, nós erramos em algumas coisas, e é sobre esses erros que eu quero falar, né? Nesses 10 anos, nós não conseguimos, os primeiros 10 anos,
qualificar esses redutores de danos. Não conseguimos colocá-los como conselheiros, não conseguimos ajudar e ser participantes das instâncias da assistência social. E até hoje, as secretarias de direitos humanos, em especial a Secretaria de Direitos Humanos do Governo Federal, não põe a mão na questão de uso de drogas. Né? Não quer saber. Quando eu era militante ainda no movimento social, mandamos vários e-mails para o então secretário Vanucchi. Ele nem respondeu os e-mails. E a atual ministra dos Direitos Humanos não quer nem saber. Quando você fala drogas em qualquer reunião de direitos humanos, a nossa ministra diz, isso é com a Senad. Isso é com a Senad, e passa correndo para lá. As críticas que vou falar têm muito a ver com o que eu escrevi no meu doutorado. Infelizmente, meu doutorado foi em 2006 e elas permanecem até hoje. Não soubemos qualificar os redutores em formação política. Isso teve uma repercussão bastante importante nas atividades de rua. Se focarmos inicialmente na questão dos financiamentos dos projetos ligados a organizações não governamentais, veremos que muitos projetos foram extintos, principalmente por alguns fatores. O primeiro deles foi o focalismo das ações. Nós tínhamos tanta necessidade de acessar usuários de drogas, nós tínhamos tanto expertise em estar com os usuários de drogas, que quando fomos para a rua, não conseguimos ampliar a discussão para além das drogas. Esse focalismo das ações a gente falava de redução de danos associados ao uso de drogas. Redução de danos à saúde, redução de danos à saúde, cuidados à saúde, prevenção de AIDS, prevenção de hepatite. Não conseguíamos ampliar a discussão para direitos humanos, não conseguíamos trazer esse usuário de droga para discutir as questões da assistência social. Isso causou um outro item que a gente chama de falta de identificação política com a população atendida, em especial com os usuários de crack. Quando começamos na redução de danos, trabalhávamos com usuários de drogas injetáveis. E era simples trabalhar com usuários de drogas injetáveis. A gente ia para a rede, para a cena de uso, conseguia um parceiro, um anfitrião, que seria nosso redutor naquela cena. Eu, em especial, que fui redutora e depois coordenei projetos, eu sempre trabalhei com usuários na ativa e defendo até hoje que o melhor redutor de dano é um usuário de droga na ativa. Mas com crack é diferente. E nós não soubemos fazer essa adaptação. Então, hoje em dia, os poucos projetos sobreviventes não têm usuários de crack na ativa. Aqui mesmo, se a gente for olhar, onde estão os usuários de crack? Temos essa mesa de redução de danos, teremos uma mesa de tarde sobre crack, e não temos usuários de crack aqui. Quem aqui se identifica como usuário de droga? Quando eu digo eu sou usuária de droga, todo mundo fica olhando e fala cocaína com esse narigão, né? Aí eu dou uma tossida, falo, não, é maconha, não, é tabaco, né? Eu me reservo o direito de não dizer. Vocês vão ficar sem saber qual é a droga, né? Essa falta de identificação política com os usuários, né, fez com que a gente tivesse uma precariedade de redutores nas cenas de uso de drogas. Então, hoje em dia, a gente tem uma dificuldade enorme de trabalhar. Eu sei que crack é um capítulo à parte e vou estar abordando um pouquinho mais disso no final da fala. Mas o que nós conseguimos fazer? Nós temos redutores que são usuários de crack e fazemos um acordo para que ele trabalhe nas áreas onde ele não usa droga. E se ele começar a fumar, que daquele momento em diante, ele pare de trabalhar, de fazer aquela ação. No outro dia, ele vem e fala, né? Ah, eu fumei, parei de trabalhar às 6 da tarde e está tudo bem, a gente faz aquele desconto básico. Se ele teria que trabalhar até às 9, a gente calcula as horas que ele trabalhou. Nós também tivemos, no início da redução de danos, uma limitação de ações. A gente tinha uma preocupação tão enorme de fornecer seringas, de trocar seringas, de ampliar a rede, de ajudar os usuários nas práticas de uso de injeção segura, ensinar como usar garrote, quebrar a seringa, né? A gente como a gente tinha uma dificuldade de trocar seringas, a gente ensinava a quebrar a seringa para que ela não fosse reutilizada. E essa dificuldade fez com que nós não conseguíssemos produzir os dados.
Então, os redutores de danos que eram usuários de drogas, nós não conseguimos dar uma formação política para que eles entrassem para a academia, para que eles se tornassem pesquisadores, para que eles fossem meros, talvez só pesquisadores, não necessariamente membros da academia, e produzissem os dados que nós tanto precisávamos. Tivemos também uma ausência de identidade das ONGs. Como tinha financiamento para redução de danos, ONGs que nunca trabalharam com essa questão começaram a solicitar financiamentos, e como a gente precisava ampliar, nós começamos a dar financiamento para todo mundo, e pessoas que não tinham a menor ideia do que estavam falando. Me desculpem, as travestis, mas até hoje se fala em redução de danos para travestis, e a gente diz, isso não é política pública. Política pública para travesti não é fornecer seringa para as bombadeiras. É pedir a inclusão delas no SUS para que elas tenham direito a uma prótese de silicone. Incentivar as bombadeiras a trabalhar é um descaso com a saúde pública, e eu, pessoalmente, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Nós temos que incentivar que as travestis tenham direito a colocar suas próteses, e não que a gente possa ajudar na prática ilegal de medicina, dando para as bombadeiras seringas e dizendo que tudo bem que elas podem injetar silicone industrial. Não, não, elas não podem fazer isso. E nós não podemos incentivar isso. Né? A outra questão que eu abordo é a ausência de compromisso com a política de redução de danos. Começamos a trabalhar com pessoas que não eram usuários de drogas, que não entendiam sobre o uso de drogas, e aí vinha aquela coisa que a gente ouve até hoje, todo mundo é usuário de droga, os gays usam drogas, as prostitutas usam drogas, e nós temos expertise para trabalhar com isso também, porque nós atingimos essa população vulnerável. É verdade, todo mundo usa droga, mas precisa uma especificidade. A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente está falando de uso de drogas. Existem coisas que são muito específicas dessa população. E é por isso que a gente consegue ter serviço para prostituta 24 horas, a gente consegue ter serviço para transexual, para travestis, a gente consegue que o ministro receba, e nós não temos hoje em dia nenhum movimento de usuários de drogas para discutir essas questões com os ministros. Ainda em relação aos financiamentos, houve uma dificuldade de compreender a concepção da descentralização do SUS e uma dificuldade de dar o protagonismo ao usuário de drogas. Em relação aos insumos, teve uma tendência hegemônica à instrumentalização. Eu não tenho seringa, eu não posso trabalhar, eu não tenho cachimbo, eu não posso trabalhar, e a ação principal, que era ir na rua discutir o uso de drogas, foi se desmilinguindo. Né? E não permito também que falem de redução de danos para sexo. O sexo não causa danos. Quando a gente falar de sexo, a gente vai falar de redução de risco, a gente não fala de redução de danos. Outra questão relevante, que tem ainda um impacto substancial, é o pânico moral em torno das drogas e do crack em especial, causando uma dificuldade no traquejo com a polícia e uma precariedade nas políticas públicas. Quando eu escrevi minha tese, que eu teorizei sobre quem são os cracados. Cracados somos nós, que trabalhamos com usuários de crack e que sofremos tanto estigma quanto usuário de crack. Hoje em dia, que eu estou mais velha, mais gorda, e com os cabelos encaracolados e todo grisalho, as pessoas falam, tá vendo esses cabelos brancos? É porque você fica trabalhando com esses cracados. Para com isso, Andréa. Você já tem idade, vai para o seu consultório ganhar dinheiro, larga a mão desses cracados. E agora, então, desses craqueiros. E agora, então, que a gente sabe que eles são só 500 mil, que morram logo, porque nós tratamos os usuários de crack como ratos. Se entra um rato aqui correndo, eu desincorporo o sapatão, gente, subo em cima da mesa e começo a gritar. Ninguém gosta de ratos. Ratos são sujos, são feios, transmitem doenças, vivem no esgoto. É assim que nós estamos trabalhando com os usuários de crack. E qual é o destino dos ratos? E se entrar uma ratazana com seus filhinhos? Que nojo, né? Por que a gente não pega essas mulheres que estão fumando crack e esteriliza todas? Que morram de AIDS, que morram de tuberculose, mas que não ponham, coitadinho dos bebês que nascem dependentes do crack. E nós que somos pesquisadores dizemos, não existe dependência do crack, gente. Existe um pré-natal mal feito, existe desnutrição, existe talvez uma dependência do álcool, porque a mulher que estava usando crack usou álcool, mas dependência da cocaína, a cocaína não passa pela placenta. E não sou eu que digo isso.
Quem está dizendo isso são outros pesquisadores que vão para a neurociência, da psiquiatria, da psicologia, enfim, que fazem essas pesquisas, né, que medem sangue, que tiram sangue dos craqueiros, que tiram foto do cérebro. São essas pessoas que dizem isso, não sou eu. Eu apenas utilizo dos dados publicados no Lancet, na Science, porque, afinal de contas, eu sou uma doutora, eu também preciso ler essas coisas, né? O pânico moral, ele continua disseminando tudo isso. Eu lembro o ano passado que teve uma propaganda que era assim, do próprio Ministério da Saúde, né? O crack mata. Hã? E não dizia mais nada, né? Nós, sobreviventes da redução de danos, vamos continuar lutando. Ninguém vai nos calar. Nós viemos aqui para defender nossos iguais. E nós vamos continuar defendendo. Viemos para incomodar os proibicionistas e parte da sociedade. E nós vamos continuar incomodando. Viemos para usar drogas e viver felizes com ela. E nós vamos continuar usando. Viemos para reivindicar nossos direitos. E nós vamos continuar reivindicando. Nós não temos medo, não temos receio, não nos falta coragem. Estamos aqui para dizer que, enquanto tiver drogas, estaremos nas ruas, na gestão, na universidade, lutando pela política de redução de danos. Podem tentar à vontade nos calar. Não vão conseguir. Muito obrigada.